Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo no canal Espírita Cristão para mais uma reflexão, objetivando levar o conhecimento da doutrina espírita, a veneranda doutrina dos espíritos, até vocês. Segundo a espiritualidade, a maior caridade que se pode fazer à humanidade é a divulgação da doutrina espírita, porque é um conhecimento libertador. Não entendam isso como falar de uma religião, mas de um conhecimento espiritual que paulatinamente penetrará todos os guetos religiosos. Bem, eu quero agradecer hoje alguns apoiadores do canal, os companheiros João e Linda, lá de Belo Horizonte, sempre nos apoiando, a Biofarma do companheiro Pacheco, e agradecer o mais recente apoiador do canal, o Dr. Felipe Marcelino, advogado, amigo, apoiando conosco e também colunista aqui do canal. Gratidão profunda a vocês. Bem, nós fizemos um vídeo ontem sobre obsessão espiritual, feitiço, e ele foi bem visualizado, está sendo bem visualizado. É um tema que chama atenção, porque muita gente sofre isso, né? Às vezes a gente brinca, acha que é bobagem, mas é coisa seríssima. Há um verdadeiro espalhamento obsessivo na Terra, porque os desencarnados, aqueles que não conseguem ascender a uma colônia espiritual, ficam por aqui obsidiando. E hoje eu trago uma história real, uma história que parece filme, que pode virar talvez livro um dia. História que eu tomei conhecimento quando eu estive em determinada capital brasileira. Eu vou preservar nomes, locais, para preservar as pessoas envolvidas. Eu estava visitando essa capital e numa determinada editora e tomei conhecimento dessa história quando o editor partilhou comigo. Ele também coordenava uma casa espírita e ele falou: Sam, estamos tendo um caso aqui na casa espírita muito singular de obsessão espiritual. Então preste atenção nessa história, não desacreditem de pronto. É preciso estudar até para entender o caso. Por isso que um livro seria interessante, um estudo de caso, esse caso de obsessão. Obsessão, em doutrina espírita, é quando um desencarnado persegue um encarnado. Há também obsessões espirituais entre encarnados, entre desencarnados, e até de encarnado para desencarnado, quando a pessoa fica fixada em alguém que partiu. Isso pode configurar, sim, um processo obsessivo de encarnado para desencarnado. Olha esse caso, acompanhe esse caso. Eu não sei se um vídeo vai bastar, mas acompanhe aí. Esse editor narrou-me que, certa feita, uma professora, uma jovem professora, procurou a casa espírita que ele dirigia. E relatou que, desde criança, ela via um espírito. Ela se deu conta aos poucos de que não era uma pessoa encarnada. Talvez não tenha utilizado essa linguagem com o dirigente, porque ela não era espírita. E ela falou que sofria perseguição daquele ser, que não era carnal, que era um ser espiritual. E começou, desde muito cedo, os pais a levavam para ser rezada, benzida, e ela foi ficando mocinha. Ela começou a frequentar as igrejas, todas as igrejas, e eu tive a oportunidade de conversar com ela, e ela narrou-me também. Olha, Rosana, eu já passei em tudo quanto é religião, já fiz de tudo, e etc. E foi falando o nome as denominações religiosas pelas quais ela havia passado. Sem êxito, o espírito se lhe apresentava diariamente. Muitas vezes passava o dia próximo dela. E o pior, à noite, durante o sono, quando ela se desdobrava do corpo físico. Para quem não tem conhecimento, à noite nós saímos do corpo, ficamos vinculados ao corpo pelos laços do perispírito, popularmente conhecido como cordão de prata. A morte ocorre quando esse cordão se rompe. Então a gente desloca do corpo físico, fica vinculado a ele enquanto encarnados, e quando ela se desdobrava, esse espírito se lhe apresentava, tentava manter relação sexual com ela. Rosana, mas o espírito não faz isso, tem que estudar mais, porque os espíritos, ainda materializados,
no nosso nível de evolução, tem um corpo espiritual. E esse corpo espiritual apresenta, sim, aparelho genésico. Basta estudar André Luiz, as obras mediúnicas. Nós não perdemos esses órgãos, nem o órgão digestivo, nem o aparelho fonador ao desencarnar, porque o corpo espiritual, que o Espiritismo chama de perispírito, é o que segue conosco na vida espiritual, possui esses órgãos. Ao longo da evolução do espírito, esses órgãos naturalmente vão sendo modificados, alterados, eliminados, enfim. E ela acordava se sentindo machucada, agredida, e era uma perseguição tenaz. Quando ela aportou nesta casa espírita e relatou o caso, ela foi orientada. A orientação que demos ontem no quadro de ontem, eu vou até enumerar esses quadros sobre obsessão. O de ontem eu vou colocar depois do título Obsessão 1, o de hoje Obsessão 2, e nós vamos periodicamente conversando também sobre isso. Se você tem dúvida, mande pergunta, coloca aí na descrição do vídeo, eu posso colher sua pergunta e abordar aqui em novos vídeos. Vai ficar legal. Então, ela começou a frequentar a casa espírita desse dirigente, desse editor, e foi recebendo a terapêutica espírita, assistir às palestras doutrinárias, realizar o evangelho no lar, tomar o passe magnético, tomar a água fluidificada, fazer a leitura de obras edificantes, para ir modificando os painéis mentais e alterando, desvinculando-se desta entidade que a perseguia. Era um homem, né? E aí, durante o tempo que ela foi frequentando a casa espírita, na reunião mediúnica desta casa, o espírito começou a se manifestar. Lá ele foi levado, enquanto ela estava assistindo palestras, ou mesmo em outros momentos, ele comparecia nas mediúnicas, e ali a história dela com esse espírito foi sendo contada. A história foi sendo revelada, havia uma vinculação de uma vida passada, e aí eu vou contar no outro vídeo, né, para não ficar tão longo. Na medida que ele foi contando a história deles, ele foi recebendo orientações, né, a gente chama de doutrinação, não é um termo muito apropriado, né, alguém doutrinando o outro, é um atendimento, na verdade, terapêutico, psicoterapêutico, né? Ele foi perdendo paulatinamente a influência sobre ela. E já não se lhe aparecia todo dia. Quando eu conversei com ela, ele estava do lado dela. Eu até disse a ela, olha, por que você não propõe a ele reencarnar como seu filho nesta vida? Você ainda é muito jovem e tal. E ela me contou, Rossana, ele não aceita. Inclusive, vários namorados que eu já tive, ele influenciava, a gente não tinha paz. Uma vez eu percebi que através do namorado eu estava ficando também com ele, porque ele estava presente, acoplado, colado no namorado, que tinha mediunidade. Vocês imaginam, parece loucura o caso, não parece? Mas é mais comum do que se imagina. Você já soube de alguma experiência assim? Já viveu algo assim? De perceber numa pessoa a presença de um desencarnado ali com você? Ela percebia nitidamente porque era médium vidente também. Então ela foi sofrendo aquela tormenta. Mas na medida que ela foi acompanhando as reuniões, tomando passe, fazendo as leituras, modificando os clichês mentais, ele foi perdendo pega sobre ela. Eu vou fazer uma pausa, vamos gravar mais um vídeo, você acompanha aí, eu vou relatar a história deles na vida passada e o desdobramento e o fim dessa história. Compartilhe aí, apoie o nosso canal, não custa nada, tão pouquinho aí para o canal crescer, tá aí na descrição do vídeo, nos dê o seu apoio e obrigado aos apoiadores que já nos ajudam aqui. A maior caridade que se pode fazer à humanidade é a divulgação desses conhecimentos espíritas.